Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes e hoje faremos a leitura do Salmo 30. Este salmo nós leremos na Bíblia King James de 1611. O título é Salmo e Canção à Dedicação da Casa de Davi. Em outras versões, fala que é um salmo de dedicação ao templo. O texto diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevaste e não fizeste com que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Ó Senhor, tu levantaste a minha alma do túmulo. Tu me mantiveste vivo, para que eu não descesse à cova. Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graças à lembrança de sua santidade, porque a sua ira não dura mais do que um momento. Em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E na minha prosperidade eu disse: nunca serei abalado. Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o monte permanecesse firme. Tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. Eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplicas. Que lucro há em meu sangue quando eu desço a cova? Irá o pó te louvar? Declarará ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu ajudador. Tu transformaste meu pranto em dança, tu tiraste meu pano de saco e me cingiste com alegria, a fim de que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Ó Senhor, meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Este é um salmo de exaltação, de louvor, de adoração, e por que não dizer também de submissão a Deus, de reconhecimento de quem é o nosso Deus, um salmo de ação de graça, um salmo onde Davi exalta o nome do Senhor. Ele está apresentando, né, pode ser a dedicação da casa, a dedicação do templo, mas ele está apresentando a sua vida e chamando o povo, a todos que ali estão, naquele local, naquela casa, naquele templo, naquele lugar que foi preparado, separado para o louvor também da glória do Senhor. Ele está também chamando, convidando a todos que ali estão a louvarem a Deus, a reconhecer o Deus soberano, a reconhecer o Deus todo-poderoso. E aqui no versículo 1 ele fala: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevaste e não fizeste com que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Ele está colocando, dizendo: Olha, o Senhor me colocou num alto retiro. O Senhor me colocou num lugar elevado. E o Senhor mesmo, ele pelejou ao meu favor. Ele venceu os inimigos que se levantaram contra mim, os inimigos que estavam tentando contra a minha vida, os inimigos que estavam tentando contra ao seu povo. O Senhor nosso Deus se levantou ao nosso favor. Então, quando o Senhor se levanta ao nosso favor, há algo diferente, há um grande acontecimento, porque é o Senhor nosso Deus se levantando, o Senhor nosso Deus se colocando de pé para nos ajudar, para nos abençoar, para nos socorrer. E Davi, aqui ele fala: o Senhor chegou ao ponto de me elevar, de me colocar num local alto, num lugar alto, para me esconder, para me guardar, para me proteger, enquanto ele mesmo pelejava contra os inimigos.
E no versículo 2 diz: O Senhor, ó Senhor, meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. A oração respondida, este cântico traz que o Senhor é aquele que atende às orações, né? Quando do templo, né? O Senhor falando, olha, neste local, quando vocês orarem neste local, eu vou responder às vossas orações, né? Na inauguração do templo, o Senhor falando com o povo, falou, neste lugar aqui, a minha casa será chamada casa de oração, e neste lugar, quando vocês orarem, quando vocês levantarem as vossas vozes, levantarem as vossas mãos, curvarem os vossos corações a mim. Aqui vocês vão me clamar e eu vou responder. E Davi está falando no versículo 2: Ó Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Ele pediu ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe cura à sua vida. Pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, uma cura da alma, mas o Senhor trouxe a cura pelo clamor que ele fez na casa do Senhor. E no versículo 3, ó Senhor, tu levantaste a minha alma do túmulo, tu me mantiveste vivo para que eu não descesse a cova. Davi está falando da alma. Davi, no versículo anterior, ele falou da cura que Deus trouxe. E agora, no versículo 3, ele está falando que o Senhor tirou a alma dele do túmulo. Provavelmente ele estava passando por um problema emocional, um sentimental. Davi estava sofrendo nas emoções. Davi estava sofrendo no seu coração, no seu íntimo, no seu interior. Davi estava passando por uma luta, né, ali com a sua alma. E quando Davi ora, no versículo 2, ele fala: Eu clamei e o Senhor me curou. E aqui ele fala que foi a cura que o Senhor trouxe, foi uma cura da alma, porque a alma estava sendo levada ao túmulo. O desânimo, né? Aquele desânimo que a alma, que é acometida a alma. Davi estava passando por este momento de desânimo, de angústia e de aflição. E Davi diz: Olha, a minha alma está indo para o túmulo. Né? Ele está mostrando que a alma dele está cheia, tão cheia de angústia, tão cheia de aflição, que ele não consegue ver saída. Ele está vendo saída na morte, na própria morte. E muitas vezes as pessoas passam por esse sentimento de que a única saída é a morte, mas o Senhor é aquele que traz a cura. O Senhor é a nossa saída. O Senhor não é a luz no fim do túnel, mas é a luz que está conosco, mesmo quando estamos num túnel escuro, mesmo quando estamos em trevas, mesmo quando estamos em meio às trevas. O Senhor faz das trevas uma densa luz, uma grande luz. E a palavra diz ainda: Tu me tu me mantiveste vivo para que eu não descesse a cova. O Senhor manteve a alma, mesmo neste momento difícil de angústia tremenda, o Senhor manteve a alma do salmista vivo. É um agradecimento a Deus, porque é o Senhor que nos mantém vivo, é o Senhor que nos traz a vida. O Senhor nos deseja vida. O Senhor não nos deseja morte, o Senhor sempre nos deseja viva. E o Senhor deseja para mim e para ti que nós vivamos para a glória do seu nome. E no versículo 4 diz: Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graças à lembrança de sua santidade. O salmista está convidando a todos que ali estão, na presença de Deus, diante da presença de Deus, ele está convidando que todos possam cantar louvores ao Senhor, dar graças, apresentar ações de graças a Deus, na lembrança de tudo que Deus fez, na lembrança até da santidade do Senhor, porque ele nos separou e ele falou: olha, nós fomos separados também como santos. O Senhor nos separou para vivermos numa vida de santidade,
Por isso que Davi chama a todos que ali estão de santos. Vós que são santos de Deus, vós que são santos do Senhor. O Senhor vos separou como santos, nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo de propriedade particular do Senhor. Nós somos separados por Deus para glorificar o seu nome e nós somos tidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos tidos como santos. Nós devemos dar graças a Deus e na lembrança também da santidade. Só devemos ser santos porque o Senhor é santo, é o que a palavra nos diz. Nós devemos ser santos porque o Senhor é santo. E no versículo 5, porque a sua ira não dura mais que um momento, em seu favor está a vida. E aqui vem um dos textos talvez mais proclamados, mais repetidos, mais falados por todos nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui eu não preciso nem explicar, meu amado. Por mais que as lágrimas possam tomar conta de uma noite inteira, na manhã vem a alegria dos altos céus, a alegria do Espírito Santo, o gozo que vem de Deus. Por mais duradoura que sejam as lágrimas, o choro e a dor, a alegria vem, a alegria virá. E esta é a garantia de quem é santo, de quem é povo do Senhor, de quem é o povo separado por Deus para a glória do seu nome. E o versículo 6 é um versículo que pode ter um duplo sentido, que diz assim: E na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Aqui a gente pode ter uma ideia de que um homem, quando olha para si mesmo, no sentido de que eu sou próspero, porque eu consegui tudo por minhas próprias forças, eu consegui tudo pela minha inteligência, eu consegui tudo porque eu estudei, eu consegui tudo porque eu me preparei, eu consegui tudo porque eu me dediquei, eu consegui tudo porque eu fiz. E aí, o homem, quando olha para si, nesse sentido, de que não precisou de ninguém, de que ninguém ajudou, ele está olhando da forma errada. Ele fala: Não, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de ninguém, porque ninguém nunca me ajudou. Ele está olhando de forma errada, né? Porque todos nós precisamos de Deus, primeiramente. Porque se nós respiramos o ar, é porque Deus permitiu que nós respirássemos o ar. Se nós nascemos, é porque Deus permitiu que nascêssemos. Então aí já vem uma dependência, porque para vir a este mundo, nós dependemos de ser gerados. Para estar nesse mundo, nós dependemos de Deus, do ar que respiramos, para que para que sejamos mantidos vivos. Então, muitas vezes, na prosperidade, o homem pode olhar e dizer: eu nunca serei abalado, porque eu consegui tudo sozinho. Mas também pode ser uma outra visão, a visão de que eu alcancei a prosperidade através de Deus. Eu alcancei todas as coisas, aqui como reconhecimento de que o que eu alcancei, a prosperidade que eu alcancei, as bênçãos que eu alcancei, a saúde que eu alcancei, o vigor que eu alcancei, né? As conquistas da vida que eu alcancei. Todas estas coisas vêm de Deus, e aí é um reconhecimento de que tudo veio de Deus. E aí, sim, por este reconhecimento de saber que tudo veio de Deus, poder dizer: eu nunca serei abalado, porque por mais que eu tenha passado por trevas, por mais que eu tenha passado por angústias, por mais que a minha alma estivesse descendo a cova pela tristeza que me sucedeu, ainda assim eu alcancei a prosperidade na minha vida. E aí eu sei
que eu nunca serei abalado, porque tudo que eu alcancei veio de Deus, e Deus não me permitirá ser abalado por estas coisas, porque eu já passei por todas elas e venci. No versículo 7, Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o monte permanecesse firme, tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. Essa segunda parte do versículo, né, mostra que a preocupação nossa como ser humano, a nossa preocupação é: Senhor, não me abandone, Senhor, não me deixe. Senhor, Senhor, eu não consigo ir sem o Senhor estar conosco. Aquela palavra de Moisés, né? Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos para lugar nenhum. A palavra dos discípulos, Senhor, para onde vamos, para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna. Sem o Senhor, nós não temos condições de fazer nada. E aí é este momento, às vezes, que parece que o Senhor escondeu a face. Mas permaneça, meu amado. Fique firme na oração. Fique firme no clamor. Fique firme na fé da palavra do Senhor, da palavra que o Senhor liberou ao seu favor. Permaneça firme, porque o Senhor não está escondido. O Senhor não se escondeu de você, não escondeu a face dele de você. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que ele não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Essa perturbação que às vezes pode chegar ao teu coração, ao meu coração, não se preocupe, porque o Senhor continua se fazendo presente. No versículo 8, eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplicas. E aqui no versículo 9, ele diz: que lucro há em meu sangue quando eu desço a cova? Irá o pó te louvar? Declarará ele a tua verdade? Aqui o salmista está dizendo: olha, eu preciso estar vivo para que eu possa louvar ao Senhor. E estando vivo, eu continuarei louvando ao Senhor. Ele está demonstrando que, Senhor, eu preciso de ti para continuar vivo. E ele diz: Senhor, olha, eu estando vivo, eu vou declarar a tua verdade, eu vou louvar o teu nome. É essa declaração que traz no versículo 8 e 9. E no versículo 10, ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu ajudador. Mais uma vez, ele observa, ele preserva esse sentimento de que ele só pode ser ajudado e socorrido pelo Senhor. E ele pede: Senhor, pela tua misericórdia. Não é pelas coisas que eu faço, não, né, mesmo que eu tenha declarado que eu preciso estar vivo para te louvar, mas pela tua misericórdia. Me alcança pela tua misericórdia, que muitas vezes eu posso ser olhado, o Senhor pode olhar para mim e encontrar falhas. O Senhor pode me observar, o Senhor analisa o meu interior e encontrar falhas, mas também pela tua misericórdia. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor me ajuda, mesmo que pela sua grande, infinita misericórdia. No versículo 11, tu transformaste o meu pranto em dança, tu tiraste o meu pano de saco e me cingiste com alegria. Isaías reflete também sobre esse texto, dizendo que o Senhor transforma, né? Ele transforma o pranto, né? A tristeza em louvor e as cinzas em alegria, em momentos de alegria, né? E aqui o texto está falando exatamente isso. O Senhor transformou a minha tristeza, o meu pranto se transformou em dança. Aquilo que era tristeza se transformou. Tu tiraste o meu pano de saco quando havia um costume de se cobrir com pano de saco e de cingir com cinzas, e ali o Senhor muda, transforma toda aquela situação. E hoje a ministração para as nossas vidas é: o Senhor é capaz
ainda de transformar toda a situação. Toda situação danosa, toda situação ruim, o Senhor é capaz de transformar. Tudo na nossa vida que estiver errado, o Senhor transforma. Muda o pranto, a tristeza em dança. O Senhor tira o pano de saco e nos cinge com alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de cinza, como diz o profeta Isaías. E no versículo 12 diz assim: a fim de que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Ó Senhor, meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Por que que o salmista está falando da minha glória? Porque ele era rei e, sendo rei, ele tinha conquistas. Sendo rei, ele tinha palácios. Sendo rei, ele tinha casas, ele tinha possessões, ele tinha terras. E ele diz que, mesmo com todas estas coisas materiais, eu possa direcionar o meu louvor ao Senhor e não me calar, nunca vou me calar. Mesmo com todas as conquistas, mesmo com toda a prosperidade, mesmo com tudo que eu tenha recebido, eu reconheço que tudo vem do Senhor. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que eu conquistei vem do Senhor. E aí, esta glória que eu conquistei aqui na terra também é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu devolvo para Deus. Eu devolvo tudo para Deus em louvor, glória e honra. O Senhor eu darei para sempre ação de graças, porque o meu tenho um coração agradecido a Deus. Meus irmãos, como é bom ser agradecido a Deus. Como é bom ser uma pessoa agradecida. Ser uma pessoa que reconhece que tem sido ajudada, que tem sido abençoado, que tem sido socorrido por Deus e pelos irmãos. E ter um coração agradecido. Aqui ele diz: eu para sempre vou agradecer a Deus. Que nós tenhamos isso em nossas vidas, em nossa consciência e em nosso coração, de que para sempre nós devemos ações de graças ao nosso Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Quero agradecer aqui pela participação nesse momento de reflexão da palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Gedeon Júnior e à pastora Loide Ramos pela confiança. Encerramos a nossa participação neste momento, mas que Deus continue falando ao seu coração através dos salmos na leitura bíblica diária. Deus vos abençoe. Um grande abraço.